Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 9. Sei que você já encontrou, então eu convido você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que está diante de nós. E te damos graças por tudo quanto já recebemos do Senhor no dia de hoje, em nossa celebração. E te pedimos, guia-nos pelo teu Espírito, a tua verdade, a tua vontade, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Leio Romanos 9, os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Chegamos a estes temidos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, um capítulo ou um trecho desta carta que traz para nós imensas dificuldades e numerosas dificuldades pela discussão que esse trecho suscita a respeito de Deus. As dificuldades são tantas que alguns teólogos, alguns intérpretes dizem que estes 3 capítulos são como que um apêndice ou um parêntese e até mesmo como um bloco de pensamento que não se encaixa no todo da carta aos Romanos. Há quem diga que esta carta poderia ser dos capítulos de 1 a 8 e depois dos capítulos de 12 a 16, e que este trecho de Romanos 9, 10 e 11 não faria tanta diferença na lógica e na unidade desta carta aos Romanos. Entretanto, não me parece assim. Eu penso que o apóstolo Paulo está concluindo uma primeira sessão de argumentação teológica a respeito do Evangelho e vai concluí-la entre os versículos 33 e 36 desse capítulo 11. E isto que ele fala nos capítulos 9, 10 e 11 é importantíssimo, porque ele vem desenvolvendo desde o primeiro capítulo que ele está chamado por Deus para apresentar o Evangelho de Deus e diz: não me envergonho do Evangelho de Deus. E vai dizendo que este Evangelho de Deus dá a notícia da boa vontade de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus em resgatar e redimir toda a raça humana. Ele diz que toda a raça humana está perdida diante de Deus, está em rebeldia contra Deus e que toda a raça humana está identificada com o pecado de Adão. Mas diz que Deus resolve redimir a raça humana, fruto da sua criação, e o faz através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai dizer que o Evangelho nos chega através de um povo, o povo de Israel. Ele diz no capítulo 3 que não há vantagem alguma em ser judeu, ou ser descendente de Abraão, ou ser israelita, porque toda a raça humana está perdida. Mas no mesmo capítulo 3, ele diz que há uma grande vantagem, sim, em ser
descendência de Abraão. Por quê? Porque a descendência de Abraão, Deus concedeu a sua palavra. É através desse povo de Israel que Deus se revela, que Deus se dá a conhecer, que Deus revela os seus propósitos eternos, que Deus se mostra. É através de ter chamado Abraão, através de sua descendência, Isaac, Jacó, José, Moisés em especial, que recebe a Torá, recebe a lei. Deus vai se mostrando e se revelando, é através desse povo. Só que chega um momento em que o apóstolo Paulo dá um salto e diz o seguinte, que tudo quanto Deus vem fazendo, Ele vem fazendo por meio do povo de Israel, até que desse povo de Israel, Ele suscita o Messias, que é o Cristo, e o Cristo que é suscitado de entre a nação de Israel, não é um Deus étnico, não é um Deus restrito a um povo, e que as promessas de Deus a este povo, a este Israel, não são restritas a Israel, mas são promessas de Deus para toda a humanidade. E num determinado momento, a partir da experiência do Cristo, a lei de Moisés perde o seu status de ser o critério através do qual Deus se relaciona com a raça humana, porque Deus se relaciona com a raça humana não através da lei de Moisés, mas Deus se relaciona com a raça humana através de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo o propósito de Deus para todos nós. Por isso é que nessa carta aos Romanos, desde o início eu tenho tentado dizer que o projeto de Deus, o propósito de Deus é fazer de toda a raça humana seres à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. E que o Adão, no paraíso, está para o Cristo ressurreto, assim como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade. É Cristo a referência, não mais a lei de Moisés. É Jesus Cristo. O critério de Deus, na verdade, o Evangelho de Deus é a boa nova de Jesus Cristo. Surge então a pergunta, e Israel? O que é que Deus vai fazer com Israel? Como é que Deus vai tratar com esse povo de Israel, especialmente levando-se em conta que Israel rejeitou o Cristo. Israel não reconheceu em Jesus de Nazaré o Messias, e não reconheceu em Jesus de Nazaré o Cristo, e não o reconheceu como Deus, e não o reconheceu como um Deus para todas as nações. Então a pergunta que surge imediatamente ao final desse grande arrazoado do apóstolo Paulo é: o que é que ele vai fazer com Israel? E ele então escreve os capítulos 9, 10 e 11 para concluir a sua apresentação do Evangelho de Deus e para responder de certa maneira como é que Deus vai tratar com Israel. A questão é que nesses capítulos 9, 10 e 11, as coisas que o apóstolo Paulo fala ferem a nossa sensibilidade a respeito do que cremos em relação a Deus. Nós cremos que Deus é amor. Portanto, fere os nossos ouvidos quando nós lemos: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A pergunta do apóstolo Paulo é uma pergunta, na verdade, que ele está deduzindo seria feita por qualquer pessoa que estivesse lendo o seu argumento. Então Deus é injusto. E o Paulo diz: não, não é injusto. Ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sim, então ele é injusto, porque ele vai ter compaixão de uns e não vai ter compaixão de outros. Ele vai ter misericórdia de uns e não vai ter misericórdia de outros. É injusto. O que paira no ar, não apenas nessa carta de Paulo aos Romanos e nestes capítulos 9, 10 e 11, mas na nossa percepção da história, do universo, e especialmente da história humana, é que justiça não é a melhor palavra para descrever a realidade em que vivemos. Justiça não é a melhor palavra para descrever as nossas relações, entre nós mesmos. Não é justo que alguns de nós tenhamos tanto e outros tantos, na verdade, a maioria
da população do nosso mundo tenha tão pouco e muita gente, milhões e milhões de pessoas, não tenham nada. Não parece justo que alguém tenha nascido na Califórnia e outro alguém tenha nascido na Índia. Não parece justo que alguém tenha nascido em Los Angeles e outro tenha nascido em Calcutá. Não parece justo que eu, por exemplo, tenha nascido numa família no Brasil. E não apenas no Brasil, mas no Brasil já evangelizado. E não parece justo que eu tenha nascido numa família que acolheu o Evangelho e que a minha avó me ensinou o Evangelho. Eu, por exemplo, tive o extraordinário privilégio de ser alfabetizado com a Bíblia Sagrada. Não parece justo. Não parece justo que desde a minha mais tenra infância eu tivesse aprendido o Evangelho e tivesse decorado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que eu tivesse cantado pequenininho, 3 palavrinhas só eu aprendi de cor: Deus é amor. Tralalalalalalala. Quando milhões de crianças nasceram num contexto não apenas de miséria, mas de absoluta ignorância a respeito do Evangelho de Deus e da informação a respeito da graça de Deus. Se eu tivesse nascido no Egito, no tempo de Faraó, provavelmente eu seria um adorador de Ísis. Eu não seria um adorador de Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa assim, que o Deus em quem a gente crê e que a gente tem o privilégio de adorar, que essa experiência depende muito do lugar onde a gente nasceu, da família onde a gente cresceu, do tempo da história da humanidade em que a gente nasceu. Então não parece justo que eu tenha nascido numa família cristã, de tradição protestante, evangélica, tenha sido alfabetizado com a Bíblia e que por isso eu creio em Deus e vou para o céu. Mas aquela criança que nasceu num contexto de religião islâmica e que desde a sua infância foi educada aprendendo ao Corão e que se ofereceu como mártir do Islã e se explodiu como homem-bomba, crendo num paraíso que lhe foi ensinado desde a tenra infância, ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Não parece justo. E quem lê Romanos diz assim: realmente não parece justo que Deus trate algumas pessoas de um jeito e outras pessoas de outro jeito, que Deus tenha misericórdia e compaixão de uns e misericórdia e não tenha de outros. E o Paulo ainda vai ajudar bastante nós que temos essas questões e essas perguntas, porque ele dá 4 exemplos de aparentes injustiças nas relações de Deus e no trato de Deus com as pessoas. Ele dá, nos versículos de 6 a 9 do capítulo 9, os exemplos de Isaac e Ismael. Deus escolhe Isaac, Isaac é o filho da promessa, Ismael é o filho de Abraão com Agar. É como se Deus dissesse: não, esse Ismael não é plano meu. Isso aí é coisa sua, Abraão. Plano meu é Isaac, então Isaac eu vou escolher. Depois, nos versículos de 10 a 16, o apóstolo Paulo, do capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar de Jacó e Esaú, 2 crianças no ventre da mãe. Deus escolhe Jacó e aborrece a Esaú. E aqui o apóstolo Paulo vai citar o profeta Malaquias, aí no versículo 13. Amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Amei a Jacó e aborreci Esaú. E não é porque o Esaú tivesse feito alguma coisa errada para Deus, porque o versículo 11 diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú, quando os dois ainda estavam no ventre da mãe e ainda não haviam praticado nada de certo nem de errado.
Falou assim, o senhor escolheu Jacó e não Esaú, porque o Esaú fez alguma coisa que o senhor não gostou. Aí o Paulo vem dizendo, não, ele não tinha nem nascido. Não tinha nem nascido, Deus já tinha escolhido Jacó e não Esaú. E no versículo 17, o apóstolo Paulo dá o exemplo de Faraó. Que Deus endureceu o coração de Faraó. E porque Faraó teve o seu coração endurecido, Deus enviou 10 pragas ao Egito para, com o seu braço forte, libertar o povo de Israel da tirania do Egito. Então Faraó poderia se levantar para Deus e dizer assim, Deus, o senhor vai me desculpar. Eu já descobri que o senhor é o cara, que o senhor derrubou tudo aqui. Mas eu só me opus a que o teu povo saísse daqui. Primeiro que eu não sabia que era teu povo. Segundo que eu não sabia nem quem o senhor era. E terceiro que o senhor endureceu meu coração para eu não deixar os caras aí, que eu fiquei sabendo aí. Então eu não deixei, mas eu não tive alternativa, eu não podia deixar mesmo. O senhor endureceu meu coração. Aí alguém diz assim, não é justo que Deus condene o faraó se ele tinha um coração endurecido. É o que está aí no versículo 20, que está aí no versículo 19. Mas alguém de vocês dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? É como se o faraó estivesse dizendo, se o senhor endureceu o meu coração, eu não tenho culpa. Então não parece justo. E o quarto exemplo que o apóstolo Paulo vai dar, o primeiro exemplo é Isaac e Ismael, o segundo é Jacó e Esaú, o terceiro é Faraó, e o quarto exemplo é a própria nação de Israel, que rejeita o Cristo, que rejeita o Messias, porque Deus também endurece o seu coração e impede o povo de reconhecer o Messias. Ele diz isso aí claramente no capítulo 11, versículo 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Bom, há uma discussão, que eu falei que o texto traz muitas dificuldades, que há um pecado de Israel e é por isso que Deus endurece o seu coração. Mas o fato é que Israel teve o coração endurecido e Deus cegou os seus olhos e tapou os seus ouvidos e não parece justo. Não parece justo. Quando você lê Romanos 9, 10 e 11, você fica com essa profunda sensação que aquilo que você intui é verdade. Justiça não é uma boa palavra para a gente explicar o nosso mundo, a maneira como nós nos relacionamos e a maneira como Deus se relaciona conosco. Como é que a gente sai disso? Graças a Deus, o apóstolo Paulo pensou todas essas coisas e escreveu Romanos 9, 10 e 11 para ajudar a gente a sair disso. E eu queria dar uma sugestão para você. Se você quiser sair dessa sensação de que Deus é injusto, eu sugiro a você que comece a ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, de trás para frente. Comece lá no final e depois você volta para o começo. E aí quando você estiver lendo no capítulo 9, versículo 1, 2, 3 tal, você vai repetindo o tempo todo aquilo que você já leu lá no final do 11. Porque o que é que está escrito no final do capítulo 11? Capítulo 11, versículo 32. Capítulo 11, versículo 32. Diz, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. O que Romanos 11, 32 está dizendo para nós é que o coração de Deus é um coração cheio de misericórdia, de compaixão e de amor.
Então vamos imaginar que nós estamos falando com Deus aqui agora, e Ele disse para nós: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aí a gente disse: eu posso fazer uma pergunta? Pois não. De quem o Senhor vai ter misericórdia? E de quem o Senhor vai ter compaixão? Aí Deus abre um sorriso e diz assim: de todos. E quando a gente lê o versículo do capítulo 9, versículo 15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, a gente diz assim: não é justo. Aí a gente fala assim: mas então, Senhor, de quem que o Senhor vai ter misericórdia mesmo? E essa pergunta que a gente faz é mais ou menos do tipo: será que eu estou aí no meio dos caras que o Senhor vai ter misericórdia ou eu estou fora? Aí Deus abre um sorriso e diz assim: vou ter compaixão e misericórdia de todo mundo. Aí você, ufa. Só que tem um problema: a gente não perde aquela sensação de que não é justo. Agora já é o contrário. Primeiro a gente estava com uma sensação de que não é justo Deus tratar mal alguns caras e tratar bem outros. Não é justo. Só que agora, depois que a gente lê o 11:32, a gente acha assim: não é justo o Senhor tratar bem todo mundo. Porque nós religiosos, nós assim, especialmente nós assim, que gostamos de céu e de inferno, dessas coisas, parece que nós temos um prazer mórbido na morte do pecador. Que a gente quer mesmo que os caras vá para o inferno. Fico imaginando que talvez a gente queira para ficar lá do céu olhando para eles e falar: eu te disse. Pega aquele teu vizinho que te atazanava, deixava pingar roupa molhada no teu quintal. Você fala assim: te falei, aí, bem feito, está no inferno. Não aceitou Jesus. Parece que a gente tem um prazer na condenação das pessoas. Isso faz lembrar a parábola dos trabalhadores da vinha. Na parábola dos trabalhadores da vinha, o dono da vinha vai contratar trabalhadores que ficavam na praça para que fossem contratados. Então, o dono da vinha passa lá às 6 da manhã e contrata um pessoal. Depois ele passa às 9 da manhã e contrata outro pessoal. Depois ele passa meio-dia, contrata mais um pessoal. Depois ele passa às 3 da tarde e contrata outro pessoal. Depois ele passa às 5 da tarde e tem um cara lá parado. Fala: rapaz, você não vai trabalhar não? Ninguém me contratou não. Então vem trabalhar para mim. Aí ele vai trabalhar. Trabalha só das 5 às 6. Mas na hora que o pessoal vai receber o salário do dia, todo mundo recebe igual. O que começou às 6, o que começou às 9, o que começou ao meio-dia, o que começou às 3 e o cabra que começou só às 5 da tarde, ele recebe igual a todo mundo. E aí a turma diz assim: não é justo. E o dono da vinha diz assim: vocês estão me criticando porque eu sou bom? Vocês estão me criticando porque eu quero ter misericórdia de todo mundo? Vocês estão me criticando porque eu quero ter compaixão de todo mundo? Ou em outras palavras, vocês estão me criticando porque eu quero salvar todo mundo? Vocês estão me criticando por isso? Então, se você quiser lidar com o conceito de é justo, não é justo, Deus é justo, Deus não é justo, justiça e injustiça, eu recomendo que você lide com o conceito de justiça e injustiça em Deus a partir de Romanos 11:32, e que você fique com essa sensação de que não é justo Deus salvar todo mundo, ter misericórdia de todo mundo, ter compaixão de todo mundo, amar todo mundo, redimir todo mundo. Fique com essa sensação, porque justo não é mesmo, mas quem aqui, pelo amor de Deus, está falando em justiça? Nós estamos falando em graça. Nós estamos falando do evangelho da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, e não da justiça de Deus. Nós estamos falando de graça. Então não é justo mesmo. Não é justo mesmo que Jesus tenha morrido. Não
é justo mesmo que um inocente tenha morrido por todos nós. Que aquele que não teve e não tem pecado, tivesse sido feito pecado por nós. Não é justo. Mas nós não estamos falando em justiça, estamos falando em graça. E o nosso senso de não é justo, não deve ser um senso de que Deus não tratou todo mundo igual. Deve ser o senso, realmente não é justo, Senhor, mas eu louvo o teu nome pela tua graça, porque o Senhor vai ter compaixão e misericórdia de todos. Glória ao teu nome. Mas esse Romanos 11:32 é o capítulo final. Final, é lá no fim. Só que antes de chegar no fim, nós temos um tempo. Nós temos o que nós chamamos de história. Nós temos o mundo de Deus. O mundo que Deus criou, o mundo que está sendo redimido. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Deus cria num ato soberano e livre da sua vontade. E quando Ele cria algo menor do que Ele. Por definição, né? Deus cria o que é menor do que Ele. O universo criado de Deus, ou o universo criado por Deus, é menor do que Ele. Então, Ele não cabe no universo que Ele criou. Então, o que Ele faz, diz a Bíblia Sagrada, que Ele se diminui. Na linguagem do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, Ele se esvazia. Ele se contém. Ele se submete a limites. Ele se submete a limites. E se submete às condições que lhe são dadas. Que Ele mesmo criou. Por exemplo, nós falamos assim que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, não é? O que quer dizer que Deus é onipotente? Pode tudo. O que quer dizer que Ele é onipresente? Está em tudo que é lugar. Está em todos os lugares, em todo lugar. E o que quer dizer que Ele é onisciente? Sabe tudo. Agora, Deus que vem ao nosso encontro no Filho, Deus que vem ao nosso encontro no Filho, porque isso é um privilégio nosso. Os judeus que têm a Bíblia hebraica, eles não compreendem que o Filho é Deus. Então eles só têm esse Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas nós cristãos chamamos de Deus 3 pessoas que convivem eternamente em perfeita unidade, sendo as 3 da mesma natureza e da mesma substância. Nós chamamos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que nós chamamos de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus, o Filho, vem ao nosso encontro, diz a palavra de Deus que Ele vem diminuído para caber aqui. E o Filho, Ele não é onipotente, porque Ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Ele disse, o profeta não tem honra na sua própria casa, não houve fé. Veja que quando Deus nos cria, seres à sua imagem e semelhança, e nos dota de liberdade, ou nos dota de arbítrio, Deus escolhe soberanamente se limitar pelo nosso arbítrio. Se em Nazaré nós não demos liberdade para Deus agir, Ele não agiu. Então Ele não foi onipotente na pessoa do Filho. Onipresente é que também não foi, porque se Jesus estava em Jerusalém, evidentemente Ele não estava em Jericó. Se Ele estava em Jericó, evidentemente Ele não estava em Cafarnaum. E nessa situação, o Capitão Kirk ainda é melhor que Jesus. O Capitão Kirk se desmaterializa em Jericó e se materializa em Jerusalém. Jesus tem que andar de um lugar para o outro. Tem que ir caminhando. Não é onipresente. Está sujeito às limitações de tempo e espaço. E também não é onisciente, porque Jesus sabia muita coisa. Inclusive, olhava para os outros e sabia o que os caras estavam pensando.
Mas quando perguntaram para ele qual é o dia da vinda do Filho do Homem, ele falou, isso aí eu não sei, é só com meu pai. Ou ele não sabia mesmo, ou ele mentiu. Você prefere qual das duas? Então ele não sabia. E essas são evidências de que Deus, ele vem, ele se submete aos limites do mundo que ele criou e que está redimindo. Os teólogos de plantão e os filósofos, eles vão dizer assim, um Deus que se submete a limites perdeu a soberania, não é soberano. É sim. Porque dentro desses limites, ele faz as escolhas que ele quer fazer, de acordo com os critérios que ele tem, e ele tem liberdade para fazer o que ele quer. Tanto é que ele diz, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e não vou ter misericórdia de quem eu não quiser. E se eu quiser ter misericórdia de todo mundo, é problema meu e tudo bem. Eu sou soberano, eu sou Deus. Só que ele tem que atravessar, aí complicou. Deus tem que atravessar a história, sabe? Tem que. Eu não sei se para você é a mesma coisa, mas comigo é o seguinte, quando alguém vem para mim e fala assim, ô Ed, você tem que, eu fico toda arrepiada. Tem que, não gosto de tem que. Porque tem que me coloca numa situação de obrigação, sabe? É um negócio ruim. Vai ter aquele aniversário lá, você tem que ir. Não quero ir. Não, mas você tem que ir. Quem gosta de ouvir tem que? Ninguém gosta. Por isso quando a gente fala assim que Deus tem que, Deus não tem que nada. Não, mas Deus escolheu se submeter aos tem que da história. Como, por exemplo, aqui ele disse assim, olha, eu vou fazer com que um descendente da mulher esmague a cabeça da serpente. Então ele disse, olha, aquele que vai redimir todo o universo criado, vai nascer do ventre de uma mulher. Nós sabemos que esse é o Messias prometido a Israel e que esse é Jesus de Nazaré, o Cristo ressurreto. Então Jesus ia nascer do ventre de uma mulher. Se ele ia nascer do ventre de uma mulher, tinha que ser de uma mulher que tinha árvore genealógica. Se tem árvore genealógica, tem os seus antepassados, tem uma linhagem, então Deus tem que escolher essa linhagem. Jesus não poderia ser descendente ao mesmo tempo de Isaac e de Ismael. Ele ia ser neto de quem? Da família dos Pereira e do Silva ao mesmo tempo? Não dá, o sujeito tem que ser neto ou do Silva ou do Pereira. Ele tem que ser da linhagem de Isaac ou da linhagem de Ismael. Ele tem que ser descendente ou de Jacó ou de Esaú. Então Deus tem que fazer escolhas e faz. E é por isso que diz aqui na palavra de Deus que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Deus amou a Isaac e aborreceu a Esaú. E é por isso que Deus tem que formar um povo, para que desse povo nasça o Messias, o Cristo. Então ele chama um homem de nome Abraão. Então Deus amou a Abraão e aborreceu todos os outros. Deus amou a Isaac e aborreceu a Ismael. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Porque Deus teve que fazer escolhas. E quando a gente está sujeito aos tem que, não dá para a gente ter o melhor de todos os mundos e o tempo todo. Na situação de tem que, existem sacrifícios inevitáveis. E Deus que me perdoe. Mas quando eu leio isso, eu leio como se Deus estivesse dizendo assim, desculpa, mas eu tenho o quê? Desculpa, isso é inevitável. Não tem como ser diferente. Não, mas o Senhor não é Deus? Sim, eu sou Deus.
mas eu escolhi me relacionar com vocês, no mundo de vocês, e no mundo de vocês há limites, e eu escolhi soberanamente me submeter a esses limites. Então, para eu trazer o Messias do ventre de uma mulher, eu tenho que escolher um e não outro. Só que esse escolher um e não outro não significa que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Eu vou contar 3 historinhas para você rápidas, para você entender o que é amar e aborrecer. A primeira, eu não sei se você assistiu aquele filme A Escolha de Sofia. Sofia é uma mulher que está presa num campo de concentração nazista, e ela está presa no campo de concentração nazista com seus 2 filhos, um menino e uma menina. O oficial nazista chega para esta senhora Sofia e diz assim: dona, escolha um que eu vou matar agora e o outro eu vou deixar viver. Se a senhora não escolher nenhum dos 2, eu mato os 2. O que você faria no lugar de Sofia? Diria assim para o oficial nazista: mate os 2, porque eu amo os 2 igual. Ou você faria o que Sofia fez? Isto é, escolheu. E Sofia fez a escolha de que a menina fosse morta e preservou a vida do menino. E teve lá suas razões para fazê-lo. Mas quando aquela menina está sendo levada pelo oficial para ser morta, você pode dizer que a mãe Sofia amou o menino e odiou a filha? Ou, quem sabe, no seu coração esteja uma empatia com Sofia, dizendo: graças a Deus eu nunca estive nessa situação. E eu sei que se um dia eu vivesse isso, a dor de ver levada minha filha para ser morta seria insuportável, muito embora eu tivesse que fazer uma escolha. Menos trágica é a história do menino que é convocado para a guerra. O pai dele diz assim: meu filho, esse foi o grande sonho que eu tive para a sua vida. Que você fosse um homem, que você lutasse pela pátria, que você honrasse o nome da nossa família. Seu avô foi general, seu pai, eu sou oficial do exército condecorado, agora você é a 5ª geração da nossa família que vai à guerra e vai honrar o nosso nome e lutar pela nossa pátria e pelos ideais mais valiosos. Aí a mamãe diz assim: vai não, filho, fica aqui cuidando da fazenda. Mamãe ama tanto você. Você não ama a mamãe? Amo sim, mamãe. Então não vá, porque você vai para a guerra, meu filho. Então você não me ama. E esse menino tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Ou ele desaponta o papai, ou desaponta a mamãe. Não dá para ter as 2 coisas ao mesmo tempo. Agora, você quer um outro exemplo que acontece todos os dias aqui, todos os anos pelo menos, inclusive aqui. É a história daquele casal que é um casal muito legal e que teve um filho muito legal também que chama Juninho. O Juninho é um menino legal. E o casal que teve o filho chamado Juninho, o papai e a mamãe, se divorciaram. E agora, onde é que o Juninho vai passar o Natal? Com o papai ou com a mamãe? A mamãe diz assim: passe aqui, meu filho. Mamãe ama você. Seu pai, aquele cafajeste. Aí o papai diz assim: compreenda a sua mamãe, ela está ferida. Ela é assim mesmo, sempre foi assim dominadora. Fica aqui. E o Juninho? Ele tem que. Aí vem aquela decisão salomônica. Natal na casa da mamãe, Ano Novo na casa do papai. Então, no Natal, quando o Juninho está na casa da mamãe, ele amou a mamãe e aborreceu o papai. Mas no Ano Novo, ele amou o papai e aborreceu a mamãe. Isso é o quê? Isso é a nossa submissão às contingências e à realidade da vida que impõe limites para nós. E Deus faz isso. E inclusive Deus escolheu
viver dessa maneira em que ele se submete às condições e às contingências do mundo que ele mesmo criou. E ele convive com essa realidade. E Deus tem que tratar Isaac de maneira diferente que ele trata Ismael. Mas não significa que ele não ama Ismael. Deus tem que tratar Jacó de maneira diferente do que ele trata Esaú. Mas isso não significa que Deus não tem amor por Esaú. Deus tem que tratar o faraó de maneira diferente do que ele trata Davi. Mas não significa que Deus não tem amor pelo faraó. Que Deus não tem amor por todas aquelas crianças do Egito, os primogênitos do Egito que foram ceifados. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Ao final de tudo isso, eu já imagino que há alguma coisa aí batendo no seu coração, dizendo: é verdade, eu tenho que dar a mão à palmatória, que é verdade, eu convivo de certa maneira, por mais que eu tente negar e por mais que eu tente ser compreensiva com Deus, eu acho que Ele não é justo mesmo e que Ele não me tratou como eu gostaria de ser tratado. Ele não me tratou como eu gostaria de ser tratada e algumas coisas aconteceram na minha vida que Deus poderia ter evitado, mas não evitou. E eu lá no fundo do meu coração eu tenho uma certa mágoa com Deus. Eu tenho essa sensação de que posso até compreender que Deus não pode, ou não pôde, ou não resolve tudo, mas eu tenho uma sensação de que eu faço parte desse pessoal que está do lado dos injustiçados. Eu posso dizer que imagino que alguns de vocês pensem isso, porque eu já passei por isso. Já passei por isso. Eu perdi a conta de quantas lágrimas e quantas noites eu atravessei, dizendo a Deus: por que, Senhor? Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido evitado. Não precisava ter sido do jeito que foi, e o Senhor poderia ter interferido, né? Então eu imagino que aqui entre nós existam algumas pessoas talvez que tenham esse sentimento que foi meu durante muito tempo, e para falar a verdade eu não estou totalmente curado dele. Mas essa palavra de Romanos 9, 10 e 11 dessa noite, e eu caminho para o final, ela me sugere duas coisas. A primeira é uma palavra que sugere que eu olhe para Deus e eu diga assim: Senhor, eu sei que apesar de todas as contingências e circunstâncias da vida, e apesar de tudo que poderia ser diferente, não foi, eu sei que no fundo, no fundo, no fundo do seu coração, o Senhor é bom, cheio de compaixão e de misericórdia e de amor. E que eu vou experimentar esse dia em que o teu amor, a tua compaixão e a tua misericórdia vão me redimir plenamente. E que vai chegar um dia, lá no último dia, em que tudo estará posto diante de mim. E eu sei que o Senhor é bom. Então, enquanto esse último dia não chega, eu peço que o Senhor me encha
enche o meu coração desse teu amor, dessa tua misericórdia e da tua compaixão. Eu atravesso alguns vales da sombra da morte. Enquanto eu atravessar, Senhor, não me deixa esquecer que Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Não me deixa esquecer, Senhor, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Não me deixa esquecer, Senhor, que por um breve momento o Senhor se ira, no entanto, o Seu favor permanece por toda a eternidade. Não me deixa esquecer, Senhor, no dia em que a vida não me sorrir, não me deixa esquecer que Tu és bom e que lá no fundo, no fundo, no fundo do Teu coração, Tu és amor. Tu és amor. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, põe a Tua mão sobre mim, atravessa comigo, não me deixa ter medo, me guia com o Teu cajado, me sustenta, porque eu sei que Tu és bom, Tu és bom. E a segunda coisa que eu penso que essa palavra me diz é que eu sou convidado pelo apóstolo Paulo, quem sabe até por Deus mesmo. E eu ouço essa voz dizendo assim: Ed, para de tentar entender tudo. Para de tentar controlar tudo. Para de pedir explicações para Deus. Para de ficar questionando Deus. Coloque-se no seu lugar, Ed. Esse é o versículo 20 do capítulo 9. Quem é você, criatura, que fica fazendo perguntas para o Criador? Nem se Ele te explicasse você ia ser capaz de entender. Então para. Há dimensões da vida que a gente entende. Há dimensões da existência que fazem sentido. Mas há realidades do nosso cotidiano que não fazem o menor sentido para nós. E a gente fala simplesmente, não é justo. Não devia ser assim. E o Paulo está dizendo, é verdade. A gente não entende, mas Deus é bom. Então para de ficar brigando com Deus. Você acredita mesmo que Deus lhe deve explicações? Aliás, você acredita mesmo que se Deus se explicasse para você, você ia conseguir entender? Porque ele termina o capítulo 11 com um hino extraordinário de louvor a Deus, dizendo: ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Então, o que o Paulo está dizendo para nós é: coloque-se no seu lugar. Eu estava conversando com o meu professor de filosofia e disse para ele assim, estávamos conversando sobre a condição humana, eu falei assim: qual você acha que é o máximo da maturidade humana? E ele, que é educado na tradição do judaísmo, ele disse assim: o máximo da maturidade humana é quando o ser humano descobre que ele não é Deus. E que ele aceita ser homem e se coloca no seu lugar e cai de joelhos diante de Deus e diz: o Senhor é Deus, eu não sou, então eu estou aqui. Se o Senhor quiser me dar vida, me dá. Se eu quiser soprar e eu deixar de existir, o Senhor sopra. Eu entendi quem eu sou. Aí eu pensei assim: eu gostei dessa resposta aí. E quando eu já estava gostando da resposta, ele falou assim: mas com um detalhe. Eu falei: qual detalhe? Assim, o máximo da maturidade humana é quando o ser humano se coloca na sua condição de criatura sem ficar com raiva de Deus. Eu falei: isso aí faz toda a diferença.
Porque não precisamos ser muito espertos para que a gente saiba que Deus é Deus e a gente não é. A questão é que, mesmo a gente sabendo que Deus é Deus e a gente não é, a gente tem raiva de Deus. A gente rivaliza com Deus, a gente questiona Deus, a gente faz exigências para Deus. E aí eu fiquei pensando na história daquele menininho que vai consertar o carrinho dele que quebrou. Menino pequeno vai consertar o carrinho, ele não está conseguindo. Aí o pai dele diz assim: "Está aqui, meu filho, deixa que o papai conserta para você." Aí o menino diz assim: "Não, eu conserto." Aí ele continua mexendo. Não está dando certo. Aí o pai: "Está aqui, meu filho, o papai conserta para você, daqui." Está pensando que eu não sei? Acho que eu não vou conseguir? Não enche. Até que chega uma hora que o menino vê que não vai consertar mesmo. Ele pega o carrinho e fala: tá bom, conserta aí." Com aquela raiva. Com aquela inveja do papai que sabe consertar carrinho. Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente sabe que a gente não é Deus, mas a gente fica com raiva de Deus. O Paulo está dizendo: não esqueça que Deus é bom. Coloque-se no seu lugar e diga: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, porque eu sei que tu és bom. Eu não sou Deus. Não preciso que o Senhor se explique para mim. Eu não preciso que o Senhor atenda às minhas expectativas. Eu não preciso que o Senhor se conforme à minha lógica. Eu sou só a criatura. O Senhor é o Criador. Eu sou homem. E eu não vou ficar debatendo com o Senhor. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos porque eu sei que tu és bom. E eu queria dar a você a oportunidade de fazer isso hoje à noite. De você dizer assim, de uma maneira que fosse a mais verdadeira assim do seu coração, que você cantasse assim: sim, eu sei, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que tu tens os teus caminhos, tu tens os teus próprios planos. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Mas eu sei também, Senhor, que tu podes fazer mais, infinitamente mais, do que eu sequer posso imaginar que o Senhor pode fazer. Eu sei, Senhor, que o Senhor é bom. Eu queria dar a você a oportunidade, hoje à noite, de trocar o dedinho com Deus e ficar de bem com Ele. Falar: Deus, a gente estava de mal, porque algumas coisas aconteceram na minha vida que eu achei que o Senhor falhou comigo. O Senhor me desapontou e eu achava que eu não merecia. Mas eu quero me reconciliar contigo e dizer: sim, Senhor. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tens os teus caminhos e sei que tu podes cuidar de mim. Então, desculpa eu falar assim, mas eu queria dar a você a oportunidade de hoje à noite pegar a sua vida, o seu carrinho, entregar para Deus, falar: Senhor, eu não consegui. Mas sem raiva. Com o coração assim, dizendo: que bom, eu posso agora descansar. Que o Senhor sabe o que está fazendo, porque fez, quando não fez, porque deixou de fazer. E eu quero descansar minha vida aos teus cuidados, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor é bom e sabe amar. Então eu estou aqui, te adorando e te louvando. Toma a minha vida e faz da minha vida o que o Senhor quiser fazer. Faça isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos buscar a Deus com esse coração. Amém.